Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, vamos ver que dia que é hoje, dia 7, né? Cadê o meu? É dia 7 de maio de 2025, 21h02. Nós estamos deixa eu pegar, hoje a minha bagunça tá grande aqui em cima da minha mesa. Nós estamos Gente, vocês estão aí? Estamos caminhando, né? 683 dias o término da geração da figueira. As coisas estão acontecendo com rapidez. As coisas estão... Graça e paz, Simone, graça e paz, Val. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vocês estão aí ainda? Aqui tá dizendo que deu uma parada aqui. Mas aqui tá dizendo que tá gravando. Que Deus possa abençoar. Shalom, Andréia. As coisas estão acontecendo rápido, né? Estão acontecendo rápido. Hoje teve muita paz do Senhor. Obrigado, Simone Val, pelo aviso aí. Paz do Senhor, Sara. Nós estamos vendo aí, peraí, as coisas acontecendo com muita rapidez. Nós temos aí o conclave, né? Devem estar brigando muito lá dentro, né? Porque eles têm que escolher, né? Quer dizer, já está escolhido, né? Já está escolhido. Quer dizer, vamos ver o que vai vir, né, disso daí. Eu acredito que venha pelo lado do Trump. Shalom, Viviane. Pode ser que eu esteja enganada, né? Vamos ver. Tem duas disputas, né? Duas nações estão lá dentro disputando, a China e os Estados Unidos, né? Estão disputando quem vai ficar com o Vaticano. A verdade é simplesmente essa. Até os padres estão falando isso. Boa noite, Aline. Boa noite. Até os padres estão dizendo sobre isso. Então, se eles estão falando, imagina a gente, né? Imagina a gente. Mas eu estava vindo hoje, eu vi 3 vezes o vídeo do Shapira, e agora à noite que ele colocou o vídeo em português. Que eu não terminei de ouvir o vídeo em português, eu vi em espanhol. E eu vou só falar por cima, né? Essa guerra dos Houthis sobre Israel, Houthis e Iêmen, todo esse povo pequeno, presta atenção, gente, todo esse povo pequeno são Edom, Esaú, são filhos de Esaú. Presta atenção. Ele diz o seguinte, que essas intervenções militares que está havendo, ele disse que Israel vai eliminar Gaza mesmo, vai tomar posse de Gaza totalmente. Boa noite, Eliane. Que Israel vai tomar posse de Gaza totalmente. E que esses povos pequenos, que são os Houthis, o Iêmen, né? Esses pequenininhos que estão ali em volta, eles é que vão chamar, eles estão sendo guiados pela Pérsia, né? Pelo Irã. E eles vão chamar as outras nações para guerrearem contra Israel. Ele disse que isso é um sinal do breve retorno de Jesus. Ele falou com todas as letras. Já saiu o vídeo dele em português. Se vocês quiserem ouvir, tá? O canal, deixa eu ver aqui. Vocês colocam lá, Isaac Shapira, português, que vai dar lá o vídeo dele em português, tá? Vai dar o vídeo dele em português. Deixa eu ver aqui para vocês verem. Ó, queda de Edom decodificada, ó, tá? Queda de Edom decodificada. Vão lá no YouTube e vejam o vídeo dele. Arravá Ami português, tá? Arravá Ami português. Então, dá uma olhada. O vídeo chama-se A Queda de Edom Decodificada. O Código Houthis e a Vinda do Messias.
com o Rabino Dr. Shapira, tá? Não deixe de ouvir. Entrou agora há pouco no YouTube, tá? Sempre vem mais atrasado. Mas, irmãos, é o seguinte, eu tava pensando aqui, eu vou ler não todo o livro, mas eu vou ler algumas partes. Boa noite, Tatiana. Eu vou ler algumas partes, presta atenção. Vou ler algumas partes do livro. Boa noite, Patrícia. Do livro de Enoque, tá? Isso, Shapira. Isso, é esse aí mesmo. Eu vou ler algumas partes do livro de Enoque para vocês, porque tem gente que não conhece, né? Não conhece, aí vem outra pessoa e fala assim, não, isso é heresia. Não é heresia. Não é heresia. Eu quero te mostrar o que eu tenho aqui comigo, tá? Eu leio o livro de Enoque há muitos anos já. Eu louvo a Deus por ter achado o livro de Enoque. Shalom, Sandra. Eu tenho esse livro aqui, tá? Esse daqui, que ele foi traduzido e comentado por Fábio Araújo. Esse aqui. Eu tenho esse outro que eu xeroquei, que ele é traduzido e revisado por Nelson Marins, tá? Esse aqui. Esse aqui eu tirei uma fotocópia dele, tá? E eu tenho esse outro aqui, que é também do mesmo Fábio Araújo, tá? Então, eu não sei se eu tenho o PDF, porque o Google me tirou o meu direito de eu ter arquivo armazenado na nuvem, né? Na nuvem. Eles me tiraram, mas fazer o quê, né? Eu preciso olhar se eu tenho algum arquivo em PDF para mandar pro pessoal. Mas eu vou ler com vocês a tradução do Fábio Araújo. E eu queria que vocês prestassem atenção na introdução do livro. Essa introdução o Fábio Araújo está fazendo, porque ele, como nós, também não conhecia o livro de Enoque. Tá? E quando ele ficou conhecendo, ele ficou perplexo. Porque quando você lê o livro de Enoque, você fica perplexo. Com tudo aquilo que a gente está lendo, que ele é um quebra-cabeça, ele completa o quebra-cabeça do Gênesis. Ele completa aquilo que a gente não consegue entender no Gênesis, porque o Gênesis fica truncado. E o livro de Enoque, ele se completa ali, tá? Então, presta atenção. Diz assim, o Fábio Araújo dizendo, quando há cerca de 40 anos li pela primeira vez o livro de Enoque, Shalom, Joelma, publicado pela editora Emos em 1982, que começava com esta citação bíblica. Olha a citação, e Enoque andou com Deus, e depois de ter gerado Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Enoque foi de 365 anos. E andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Gênesis 5, tá? Gênesis 5. Então ele leu essa citação bíblica. Não posso negar que me impressionou. Além de conhecer as histórias de um homem levado por Deus viajando pelos céus, visitando vários lugares e admirando as obras divinas, como um pequeno príncipe que viajava pelo universo, Enoque revelava detalhes sobre assuntos secretos, como anjos caídos que se transformaram em demônios devido à relação sexual com mulheres. Os gigantes, filhos dessas relações que destruíram a humanidade. O dilúvio, além de visões proféticas, e abordava outros assuntos questionáveis, como 2 julgamentos separados por aproximadamente 1000 anos. Isso é o final. Em concordância com os 2 julgamentos do último livro bíblico, que talvez tenha contribuído de alguma forma para o milenarismo, a polêmica Eva Negra, o paraíso terrestre e a vida de 1000 anos como recompensa e não mais como vida eterna nos céus. Como se não bastasse tantos temas curiosos,
me parecia quase contraditório o livro de Enoque ser considerado autêntico pelos etíopes, estando presente na Bíblia etíope até hoje, e o conteúdo do livro de Enoque ser citado por 2 epístolas incluídas no Novo Testamento da Bíblia Ocidental, além de suscitamente no capítulo 6 do Gênesis, mas ter ficado de fora. Então esse livro ficou de fora, porque o livro de Enoque parecia fornecer os detalhes que faltam no Gênesis. Isso é ele está falando, ele está fazendo uma colocação, tá? O porquê que ele colocou esse livro. Olha, presta atenção aqui. Se formos tentar encontrar Enoque na Bíblia, surgirão referências no Antigo e no Novo Testamento. De acordo com o Gênesis bíblico, Enoque foi o 7º patriarca, um dos 10 que vieram antes do dilúvio. O capítulo 5 diz que Enoque era filho de Jared, Gênesis 5, 19 a 21, pai de Matusalém e trisavô de Noé. Segundo Gênesis, diferente das outras pessoas, boa noite, Joelisa, Shalom, Joelma. Olha aqui, ó. Diferente das outras pessoas, Deus levou Enoque, que não passou pela morte. Boa noite, Berenice. Enoque não passou pela morte. O capítulo 6 do Gênesis conta a história de anjos que desceram do céu e se uniram a mulheres, tendo filhos que eram gigantes, e o consequente dilúvio. No Novo Testamento, contém também referências ao nome ou ao conteúdo do livro de Enoque. Uma delas é uma menção dos antepassados de Jesus por Lucas. Está em Lucas 3:37. Boa noite, Aline. A segunda menção está em Hebreus 11:5. A menção na Epístola de Judas 1, versículo 14 e 15, e em 2 Pedro 2:4, onde o autor atribui a Enoque uma passagem desconhecida do Antigo Testamento. Como há menções por 2 apóstolos, é altamente aceito que Enoque teve um papel importante entre os discípulos de Cristo. Paz do Senhor, Vânia. E influenciou os escritos do Novo Testamento. Atenção. Estudos indicam que ele teria influenciado os escritos de Paulo. A pergunta que um cristão poderia se fazer é: tendo os discípulos de Cristo passando tanto tempo juntos, será que nunca conversaram sobre o livro de Enoque? E se os discípulos abordaram o conteúdo do livro de Enoque, não seria possível que Cristo e os discípulos tivessem conversado sobre esse tema, sobre anjos caídos, e que houvesse um consenso entre eles? Eu vou ler até aqui aquilo que o autor colocou. Tem várias coisas aqui que ele vai falando, né? Mas eu vou ler até aqui, que é o principal, certo? Agora eu quero falar com vocês o primeiro capítulo de Enoque, tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque a maioria do povo não tem esse livro, né? Não tem. E esse livro é altamente importante para a gente ver que o que Isaías, acho que Isaías 40, né, que diz que Deus avisa o fim desde o princípio, é uma verdade. Porque Deus avisou o fim lá para Eva, né? Lá para Eva, ele disse, né, que ela pisaria a serpente, né, a cabeça da serpente. Dela sairia o que pisaria a cabeça da serpente. E avisa para Enoque também o que vai acontecer no final dos dias. Você quer ver? Eu quero que você preste atenção, tá? Eu vou tentar ler devagar para você prestar bastante atenção, tá? Espero que vocês estejam atentos, tá? Parte 1 do livro, Livro dos Vigilantes. Presta atenção. Capítulo 1. Palavras de bênção de Enoque, com os quais bendize os escolhidos justos que estarão presentes no dia da tribulação. Boa noite, Daniele. Quando todos os maus e ímpios serão eliminados.
Você ouviu? Deu para você prestar atenção? Olha isso aqui, vou ler de novo. Palavras de bênção de Enoque, com as quais bendisse os escolhidos e justos, que estarão, quer dizer, futuro, presentes no dia da tribulação. Que tribulação é essa? Quando todos os maus e ímpios serão eliminados. Iniciou dizendo, presta atenção, eu sou Enoque, homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, que teve a visão do Santíssimo nos céus, e que os anjos me revelaram, e deles ouvi tudo, e entendi conforme via. Não os acontecimentos desta geração, da geração dele, não, mas uma geração distante que virá, pelo que relata é a nossa, tá certo? Olha aqui. Com relação aos escolhidos que mencionei, quando iniciei meu discurso, o Santíssimo sairá de sua morada, e o Deus Eterno caminhará sobre a terra e sobre o monte Sinai, e aparecerá com o seu poder dos céus. Boa noite, Marisa. E todos serão tomados pelo medo. E os vigilantes, quem são os vigilantes? São aqueles 200 anjos que se contaminaram com as mulheres. Serão tomados pelo tremor e tentarão se esconder nas extremidades da terra. E as montanhas altas tremerão e cairão, e os lugares altos serão abaixados. E os montes derreterão como a cera diante da lama. Ele está citando Isaías 24. E a terra será destruída, e tudo que está sobre a terra morrerá. E todas as pessoas serão julgadas. Esse é o segundo julgamento, o julgamento do trono branco. Mas os justos receberão a paz, e os eleitos serão protegidos, e a piedade estará com eles. E eles todos pertencerão a Deus e prosperarão e serão abençoados. E ele ajudará a todos, e a luz aparecerá para eles, e a paz será feita com eles. Veja, ele vem com miríades de santos para executar o julgamento sobre todos. Quem são esses santos? Somos nós, irmãos. Destruir os pecadores e pedir conta às pessoas sobre todos os seus trabalhos pecaminosos que cometeram e todas as coisas duras que os pecadores falaram contra ele. Entender? Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu estou lendo aqui? Presta atenção, olha isso. Ele vai julgar todo o trabalho, todos os pecadores, pedir conta às pessoas sobre todos os seus trabalhos pecaminosos. Boa noite, Marisa. Irmã, nós estamos vendo aí a operação do erro, a operação da mentira, a operação do roubo. A Jezabel brasileira viajou com um avião de 240 lugares. O avião abarrotado em cima, embaixo e em cima, com muito dinheiro, com muitos dólares. Você está entendendo? Tirados da onde? Tirados de quem? Diz que é abarrotado tanto embaixo, tanto o lugar da carga, como o lugar dos assentos. Isso é roubo. Esse povo vai pagar. Isso são trabalhos pecaminosos que cometeram e todas as coisas duras que os pecadores falaram contra ele. Tá aqui. Entendeu? Enoque já está colocando aqui a geração do fim. Ele está profetizando o que vai acontecer no final. Olha o capítulo 2. Observe. Tudo o que ocorre nos céus,
como os astros celestes, não mudam as suas órbitas, e como nascem e se põem em ordem. Aqui você vê que a Terra é plana. Cada um em seu momento apropriado, e não violam a lei a qual foram submetidos. Veja a Terra e preste atenção às coisas que ocorrem nela, da primeira à última, como são inabaláveis. Shalom, Elaine. Graça e paz, Clara. Como nenhuma das coisas sobre a terra muda, mas todos os trabalhos de Deus são constantes. Presta atenção. Veja o verão e o inverno, como toda a terra se enche de água, com nuvens, o orvalho e a chuva que cai nela. Capítulo 3. Observa e veja como no inverno todas as árvores parecem que ficam secas e perdem todas as suas folhas, exceto 14 árvores que não perdem a folhagem, mas retêm a folhagem por 2 ou 3 anos até a renovação. Ele está falando a parte cosmológica, né? A natureza. Mais uma vez, observe os sinais do verão, como o calor do sol chega sobre a terra, e você procura sombra e abrigo devido ao calor do sol, e a terra também esquenta com um calor radiante, e você não consegue pisar na terra ou na rocha por causa do seu calor. Vou ler o capítulo 5, eu vou ler até o capítulo 8, tá? Presta bastante atenção aqui. Observe como as árvores se cobrem de folhas verdes e de frutos. Preste atenção e conheça todos os trabalhos de Deus e reconheça como Ele, que vive eternamente, os fez. E todos os seus trabalhos continuam ano após ano, para sempre, e todas as tarefas que eles realizam para Ele, e as tarefas dele não mudam, mas são realizadas de acordo com o que Deus ordenou. E veja como o mar e os rios, da mesma forma, não mudam e cumprem os seus mandamentos. Mas vocês não foram inabaláveis, nem respeitaram os mandamentos do Senhor. Então ele está dizendo que a terra toda segue uma ordem. E a terra não muda essa ordem que Deus determinou. A terra, ela é inabalável. E ela continua inabalável, ela obedece o que Deus mandou. Mas os homens não foram inabaláveis, nem respeitaram os mandamentos do Senhor, mas se afastaram e falaram orgulhosamente e com palavras duras e com as suas bocas impuras contra a grandeza de Deus. Ah, vocês que têm o coração duro, não terão paz. Portanto, malditos serão os seus dias. Os anos de sua vida serão reduzidos e os anos de sua ruína serão multiplicados em execração eterna. E vocês não terão misericórdia. Naqueles dias, vocês tornarão os seus nomes uma maldição eterna diante de todos os justos. E devido a vocês, todos o amaldiçoarão. E devido a vocês, os ímpios serão uma maldição. E todos os justos se alegrarão, e haverá perdão de pecados e toda misericórdia, paz e tolerância. Haverá salvação para eles, uma luz bondosa, e para todos os pecadores não haverá salvação, mas uma maldição. Mas para os escolhidos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. Isso a palavra de Deus diz, que o justo herdará a terra. Paz, doutor Ivane. A palavra de Deus diz, aquilo que nós temos na nossa mão está dizendo. Então quer dizer que o livro de Enoque coincide com o que está falando na Bíblia. E então será concedida aos escolhidos a sabedoria, e eles todos viverão e não mais pecarão. Seja através do orgulho ou através de impiedade. Mas os sábios serão humildes. E eles não transgredirão novamente, nem pecarão todos os dias da vida deles, nem serão assassinados por ódio ou raiva, mas os dias de sua vida serão completos,
e as suas vidas aumentarão na paz, e os anos de sua alegria serão multiplicados em felicidade eterna e paz e todos os dias da vida deles. Agora eu vou ler o capítulo 6. Aqui começa a história dos vigilantes. Presta atenção. Aqui começa o capítulo 6 de Gênesis. Presta atenção, capítulo 6 do livro de Enoque e é o capítulo 6 de Gênesis. E naqueles dias, os filhos dos homens se multiplicaram e nasceram filhas bonitas e agradáveis. E os anjos, os filhos do paraíso, as viram e as desejaram e disseram uns aos outros: vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e ter filhos com elas. E Samiasa, que era o líder deles, disse: receio que vocês não concordarão com este ato e eu sozinho tenha que sofrer o castigo por tão grande pecado. Então eles sabiam que era pecado. Eles estavam fazendo uma coisa consciente que era desagradar a Deus. Eles tinham consciência do crime. E eles todos disseram: vamos fazer todos um juramento e um pacto, nos ligando todos por imprecações mútuas, para não abandonarmos este plano, mas para concluí-lo. Então eles vieram se acasalar com as mulheres, com as filhas dos homens, sabendo que era pecado, sabendo que não podiam fazer isso. Mas eles deixaram as suas casas eternas para infringir a lei do Senhor. 200 anjos sentinela. E todos eles juraram juntos e se ligaram por imprecações mútuas. E eram ao todo 200 que desceram nos dias de Jared, que é pai de Enoque, no pico do Monte Hermon, e o chamaram de Monte Hermon, porque foi onde todos juraram e se ligaram por imprecações mútuas. E estes são os nomes dos seus líderes: Samiasa, que era o líder dos 200. Aí vem depois o líder de cada 20, tinha um líder: Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquial, Azael, Ármaros, Batarel, Ananel, Zaquiel, Sansapeel, Satarel, Turel, Jomiael, Sariel, cada um desses chefe de 10 anjos. Então é de 10 anjos, não era, eu achei que fosse de 20, mas é 10. Tá entendendo? Então 20 anjos líderes lideraram esse fuzuê todo. Capítulo 7. E todos os anjos escolheram esposas, e cada um escolheu uma, e começaram a ter relações sexuais com elas. Irmãos, lembra que eu falei ontem, que eu mostrei para vocês ontem, no Salmo 82, que esses anjos são pequenos deuses? Está lembrado do Salmo 82 que eu li ontem? É isso aqui. Então, eles podem mudar, vindo para aqui, saindo do céu, eles podem mudar a sua condição física e se tornar como, não igual, mas como um homem para fazer relação sexual. Eu não sei que jeito que fizeram, mas eles fizeram. Olha aqui, ó. E todos os anjos escolheram esposas, e cada um escolheu uma, e começaram a ter relações sexuais com elas, e a conviver com elas, e ensinaram a elas encantamentos. Então é como se fosse uma prostituta. Você tem uma relação comigo, eu te ensino segredos. Não foi o que Satanás fez com Eva?
Ele não teve relação com Eva, mas ele ofereceu para ela uma fruta para que ela desobedecesse a Deus, para ela ser sabendo bem e o mal como Deus. Entendeu? E que ela não ia morrer. Olha aqui, ó. E a conviver com elas, ensinaram elas encantamentos, feitiços, o corte de raízes. Que corte de raiz é esse? É quando você pega, faz enxerto de planta. Isso é pecado. E o conhecimento das plantas, quer dizer, como fazer feitiço, como fazer veneno. E elas engravidaram e conceberam gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. Um côvado nosso é 50 centímetros, mas o côvado daquele povo não é 50 centímetros, porque os homens naquele período tinham em torno de 6 metros de altura. Era a metragem normal de um homem naquele período. Então você imagina um homem de 6 metros de altura, o tamanho do côvado, né? Que o côvado é da ponta do dedo até aqui, ó. Entendendo? 3.000 côvados. Se fosse 3.000, aqui vai dar 15 metros de altura. No nosso côvado, que é de 50 centímetros, vai dar 15 metros de altura. Agora você imagina de um homem de 6 metros de altura. Eles consumiam todas as produções dos homens. E quando os homens não conseguiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoravam as pessoas. E começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber sangue. Então a terra apresentou uma acusação contra os iníquos. A terra, irmãos, a terra, ela apresentou uma acusação contra os iníquos. Não estou falando das pessoas aqui, não, é a terra. Quando você vê vulcão explodindo, quando você vê a terra tremendo, é a terra que está lançando acusação. Está dizendo para Deus, já não aguento mais. Entendeu? A terra é viva, ela se movimenta. Quando Deus passa, a terra se contorce. Presta atenção. E Azazel ensinou os homens a construírem espadas e facas, e escudos e couraças. E ensinou a eles sobre os metais da terra, e a arte de trabalhá-los, e os braceletes, e os ornamentos, e o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, todos os tipos de pedras caras, né? Terras raras, né? E todas as tinturas colorantes. Irmão, essa tintura colorante aqui, quando fala isso aqui, você coloca alimentação junta, tá? Coloca alimentação junta. Não se esqueça os corantes que são usados nos alimentos. Presta atenção, a gente tem que ligar todos os ponteiros. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação. E foram desviados e se corromperam em todas as formas. Todas as formas. Samiasa ensinou encantamentos, como cortar raízes. Armaros, como anular os encantamentos, né? Faz até hoje. Baraquial, a astrologia. Cocabel, as constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Chanciel, os signos do sol. E Sariel, o curso da lua. E conforme os homens morriam, lamentavam, e as suas vozes chegaram até os céus. Eles estavam destruindo o mundo. Destruindo o mundo. Os anjos que caíram junto com os seus filhos. Então Miguel, olha agora, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para baixo do paraíso
e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra, e toda a iniquidade sendo cometida sobre a terra. E disseram uns para os outros: as vozes e choro dos que lamentam chegam até os portões dos céus. E agora a vocês, santos do paraíso, as almas dos homens pedem justiça, e se queixam dizendo: leve o nosso caso ao Altíssimo. Leve o nosso caso ao Altíssimo. E os anjos disseram para o Senhor das eras, o próprio Deus, o Criador: tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei e o Deus das eras. O trono da sua glória permanece através de todas as gerações pelas eras, e o seu nome santo e glorioso por todas as eras. O Senhor fez todas as coisas e tem o poder sobre tudo, e todas as coisas são claras diante da sua visão. E o Senhor vê todas as coisas, e nada pode se ocultar do Senhor. O Senhor viu o que Azazel fez, que ensinou todas as iniquidades da terra e revelou os segredos eternos que estavam nos céus. E Samiasa, a quem o Senhor deu autoridade de comandar, olha isso, os seus associados ensinou a conjurar. E eles foram até as filhas dos homens da terra e dormiram com elas e cometeram impureza com elas, e revelaram a elas todos os tipos de pecados. E as mulheres deram luz a gigantes, e a toda a terra se encheu de sangue e iniquidade. E agora, veja, as almas dos que morreram estão chorando e pedindo justiça aos portões do paraíso. E os lamentos deles se acenderam, e não podem parar por causa dos atos iníquos que tomaram conta da terra. E o Senhor sabe as coisas que antes que elas aconteçam. E o Senhor vê essas coisas e permite que elas aconteçam. E o Senhor não nos diz o que devemos fazer com relação a elas. Então esses 4 anjos, que são arcanjos, chegaram no Criador e fizeram toda essa interrogação a ele. Tudo. Porque Deus, nesse período, o pecado estava tão tremendo aqui embaixo que ele já não podia olhar, porque Deus é santo. Então ele não conseguia mais olhar para baixo. Não tinha como olhar para baixo. Irmãos, nada diferente do que está acontecendo agora. Nada diferente do que está acontecendo agora. Presta atenção, capítulo 10. Então o Altíssimo, o Santo e Grande, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque. Presta atenção. E disse a ele: vá até Noé e diga a ele em meu nome para se esconder, e revele a ele o fim que está se aproximando. Então Uriel veio e avisou a Noé o que ia acontecer. Por isso que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, o profeta. Isso já desde o período pré-diluviano. Revele que toda a terra será destruída e que um dilúvio está prestes a chegar sobre toda a terra, que destruirá tudo o que estiver sobre ela. Hoje nós somos vários Noés, né? Hoje nós somos vários Noés. E há 2000 anos Deus avisa o fim para esse período de agora. Esse período que Enoque falou lá no início do livro. Para uma geração futura. A geração da grande tribulação. Instrua-o para que ele possa escapar. Então Uriel ia instruir Noé como ele deveria escapar. E a sua semente possa ser preservada. Por que a semente dele? Porque eles foram os únicos que foram achados intactos no seu DNA. E o Senhor disse para Rafael: prenda Azazel pelas mãos e pés, lance-o nas trevas,
e faça uma abertura no deserto que está em Dudael. Sabe onde é isso? É lá no Egito. Presta atenção. E lance-o ali. E coloque sobre ele rochas ásperas e pontudas. Aquela ponta que você vê lá é onde eles estão. Eles estão enterrados lá. Estão lá debaixo. E cubra-o com trevas e deixe-o permanecer ali para sempre. E cubra o seu rosto para que ele não possa ver a luz. E no dia do grande julgamento, que é o julgamento do trono branco, que ele seja lançado no fogo. E cure a terra que os anjos corromperam, e proclame a cura da terra. Presta atenção, ó. Cure a terra que os anjos corromperam, e proclamem a cura da terra. Que suas feridas possam ser curadas, para que os filhos dos homens não morram todos, devido às coisas secretas que os vigilantes, os anjos, revelaram e ensinaram aos seus filhos. E como a terra inteira foi corrompida pelos trabalhos que foram ensinados por Azazel, responsabilize-o por todos os pecados. E o Senhor disse a Gabriel: proceda contra os bastardos, contra os filhos, e réprobos, e contra os filhos da fornicação, e destrua os filhos dos vigilantes, dos anjos caídos, dentre os homens. Envie-os uns contra os outros, para que possam destruir-se mutuamente em batalha, porque não terão uma vida longa. E eles suplicarão por seus filhos, os anjos. Mas nenhum pedido que fizerem será atendido, porque eles têm esperança que os filhos tenham uma vida eterna. Entenderam? Eles tinham esperança que o que eles fossem criar com as mulheres aqui teriam vida eterna. E que cada um deles vivam 500 anos. Olha isso. E o Senhor disse a Miguel: vá, informe a Samiasa e os que estão com ele, que se uniram às mulheres e que perverteram com elas em toda a sua impureza. E quando os filhos deles tiverem se matado mutuamente, e eles tiverem visto a destruição de seus amados, prenda-os por 70 gerações nos vales da terra. Irmãos, é nos vales da terra, em todos os vales da terra inteira. Eles estão presos nesses vales. Por isso tem pirâmides em tudo quanto é lugar do mundo. Entenderam? É debaixo delas que eles estão presos, até o dia do julgamento e o dia da consumação deles, até que o julgamento eterno seja consumado. Naqueles dias serão levados ao abismo de fogo, e ao tormento e à prisão, em que serão confinados por toda a eternidade. E todos os que forem condenados e destruídos serão atados com eles até o fim de todas as gerações. Olha isso aqui. Vou ler de novo. E todos os que forem condenados e destruídos serão atados com eles até o fim de todas as gerações. E destrua todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, porque desviaram a humanidade, levando-a ao erro. Destrua todo o erro da face da terra, e faça com que todo trabalho mau chegue a um fim. E deixe a planta da justiça e da verdade aparecer, e ela se constituirá em uma bênção. Os trabalhos da justiça e da verdade serão plantados em verdade e alegria para sempre. Então todos os justos escaparão e viverão até que tenham gerado milhares de filhos, e viverão todos os dias da sua juventude e da idade avançada deles em paz. E então toda a terra será cultivada com justiça e plantada com árvores, e será preenchida de bênçãos. E todas as árvores desejáveis serão plantadas, e plantarão vinhas, e a vinha que plantarem dará vinho em abundância,
e para cada semente que for plantada, cada medida dará 1.000, e cada medida de azeitona dará 10 prensas de azeite. Purifique a terra, eliminando toda opressão, toda a iniquidade, todo o pecado e toda a impiedade, e destrua na terra toda a impureza que a contaminou. E todos os filhos dos homens se tornarão justos, e todas as nações me oferecerão adoração, me louvarão e me venerarão, e a terra será purificada de toda impureza, pecado, punição, tormento, e eu nunca mais enviarei castigo sobre ela de geração em geração eternamente. Aqui está falando já do final, tá? Aqui está falando já quando a terra for todinha restaurada, certo? Irmãos, o que vocês estão achando dessa leitura? Eu estou trazendo aqui porque eu sei que muita gente que está aqui não conhece o livro de Enoque. E precisa conhecer para entender o porquê que às vezes a gente fala determinadas coisas, da onde a gente está tirando. E é daqui, entendeu? É daqui. Eu vou ler mais um capítulozinho que é pequenininho. E naqueles dias eu abrirei as câmaras de bênçãos que estão no céu, para enviá-las para eles sobre a terra, sobre o trabalho dos filhos dos homens. E a retidão e a paz estarão juntas durante todos os dias do mundo e todas as gerações. Entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. Isso aqui é o início do livro de Enoque. Isso aqui foi o que eles fizeram, né? Eles vieram, tiveram seus filhos com as mulheres, né? E essas mulheres aceitaram a troco de aprenderem o que era errado. Aprender feitiçaria. Aprender o que você está vendo aí hoje. Por que você acha que Lady Gaga... Por que você acha que essas atrizes, elas são feiticeiras? É daqui. Elas estão de novo cumprindo o seu papel. Cada show que é feito é um feitiço. Nós estamos em feitiço no mundo inteiro, como foi nos dias de Noé, no mundo todo. Nós estamos voltando outra vez. Então, quando hoje o Rabino Shapira falou que isso que está acontecendo em Israel, esses povos menores que são regidos pelo Irã, pela Pérsia, eles vão vir agora em grande quantidade contra Israel. E vão trazer o príncipe do norte contra Israel. Vão trazer o príncipe de Gog, entenderam? O príncipe de Gog, né? Príncipe de Meseque e Tubal contra Israel. Nós estamos no final. Então ele disse, irmãos, nós estamos já no final de tudo. Não temos mais muito tempo. Aí eu olho para a geração da figueira. Nós já estamos com 180 e poucos dias para o término da geração da figueira. E as coisas vão se casando. Por que não permitir esse livro? Porque esse livro, minha irmã, abre a cabeça das pessoas. As peças que faltam no tabuleiro, as peças que faltam no Gênesis, estão aqui no livro de Enoque. Se esse livro de Enoque estivesse na Bíblia, não teria tanta heresia. Mas ele está na Bíblia etíope e está no cânon da Bíblia ortodoxa. Entenderam? Mas o cânon nosso não quiseram. E Lutero queria até tirar o livro do Apocalipse da nossa Bíblia, da Bíblia evangélica. Como ele tirou 5 apócrifos que deveriam também estar na nossa Bíblia. Entenderam? Então, presta atenção. Eu vou ler mais um capítulo aqui, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Capítulo 12. São tudo pequenininho. Antes dessas coisas, Enoque se isolou. E nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. E as atividades dele eram como as dos vigilantes. E as atividades dele eram com as dos vigilantes.
e os dias dele eram com os santos. Então ele trabalhava com os anjos. Presta atenção. Ele era um escriba, ele aprendeu a escrever. E eu, Enoque, estava louvando o Senhor de majestade e Rei eterno. E veja, os vigilantes me chamaram, Enoque o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça, escriba é quem escreve, tá? Vai, declare aos vigilantes que saíram do alto dos céus, deixando o lugar eterno e santo, e se contaminaram com as mulheres. Fizeram com elas como fazem os homens da terra, e as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra. Não terão paz nem perdão sobre a terra. Na medida que se encantarem com os seus filhos, presenciarão o assassinato dos que amam, lamentarão pela destruição deles e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade nem paz. Agora, Enoque vai entrar para interceder pelos vigilantes, para interceder pelos anjos. Quer ver? Escuta isso aqui. E Enoque foi e disse, Azazel, você não terá paz. Uma sentença grave foi proferida contra você de prisão. Essa sentença está no Salmo 82, entendeu? Exatamente, aquele filme de Noé só entende quem lê o livro de o livro de Enoque. Aquele filme de Noé que todo mundo achou um escândalo, só entende quem lê o livro de Enoque. Só. Olha aqui, ó. Enoque foi e disse, Azazel, você não terá paz. Uma sentença grave foi proferida contra você de prisão. E você não terá repouso, misericórdia, nem nenhum pedido ou seu será atendido. Por causa da iniquidade que ensinou e dos seus trabalhos ímpios, da maldade e pecado que você mostrou aos homens. Pois é, eu também quando vi achei heresia. Também eu não conhecia o livro de Enoque nessa época. Eu não conhecia o livro de Enoque. Entendeu? Eu conheci o livro de Enoque faz mais ou menos 10 anos que eu conheci o livro de Enoque. E após ter falado para eles, todos ficaram com medo e o tremor tomou conta deles, dos anjos. E me imploraram, Enoque está falando, eles me imploraram para fazer uma petição por perdão e que eu lesse a petição deles diante do Senhor dos céus, pois não podiam mais falar com ele. Você está vendo? Ó? Não podiam mais falar com ele. Anjo que peca não tem mais acesso a Deus. Como é que esse pessoal vem dizer que nós somos anjos? Irmãos, presta atenção. Esse negócio de pré-existência é coisa do Satanás. É o que ele queria que acontecesse, mas não aconteceu. Presta atenção. Então, anjo nenhum chega diante de Deus se pecar. Não chega mais. Aqui, ó. Pois não podiam, mas Shalom, Luciana, mais falar com ele, nem levantar os olhos aos céus por vergonha de seus pecados, pelos quais foram condenados. Então, Enoque está falando, escrevi a petição deles com a oração pelos espíritos e pelos atos individuais deles e as solicitações deles pedindo perdão e liberdade. E saí e me sentei diante das águas de Dan, na terra de Dan, ao sudoeste de Hermon. Li a petição deles e dormi, e tive um sonho, onde visões chegaram até mim, e vi o castigo, e veio uma voz que me pediu para falar com os filhos dos céus e para repreendê-los. Noé sabia, claro que sabia. É que nesse período, como é que diz? Nesse período, você tem que entender o seguinte, o julgamento deles estava se desenrolando, o julgamento deles começa em
Salmo 82. Estava se desenrolando. E nesse momento é que as coisas começam a se desenrolar e que o nome começa a ser dado para eles. Mas Noé sabia que eles tinham errado, Noé sabia o que estava acontecendo. Os homens daquela época, da família de Noé, todos sabiam que eles eram anjos caídos. Entendeu? Quando acordei, disse Enoque, fui até eles e estavam todos sentados juntos, chorando em Abel-Siail, que fica entre o Líbano e Senezer, com as suas faces cobertas. E contei para eles tudo o que vi nas visões, que tive durante o sono, e comecei a falar com palavras de justiça e a repreender os vigilantes do paraíso. Entenderam? Então, meus irmãos, prestem atenção. Nós estamos vivendo o final do que começou por aqui. Começou com Lúcifer, né? Vamos chamar Lúcifer, né? Aonde encontra esse livro de Noé? Não, não é livro de Noé, é o livro de Enoque, tá? Livro de Enoque. Eu tenho ele assim e tenho ele também impresso, né? Que eu peguei do PDF e mandei imprimir os livros de Enoque, entendeu? Eu tenho esses daqui. O que eu gosto, a versão que eu gosto é do Fábio Araújo. Vocês vão achar lá no Amazon.com, se vocês quiserem comprar o livro, vocês vão achar no Amazon.com, vocês acham, tá? Mas comprem do Fábio Araújo, que é o que ele faz toda a análise, ele dá tudo certinho, entendeu? Tudo certinho, onde está na Bíblia, como você achar, é um estudo que ele faz. Irmãos, eu li aqui até o capítulo 13. Se vocês quiserem, amanhã eu continuo do capítulo 14 para frente, tá? Eu tô lendo, por que eu tô lendo? Eu estou lendo porque é necessário que eu leia, porque eu cito muito as coisas que acontecem no livro de Enoque. E tem muita gente que acha que eu estou viajando ou que eu estou sendo herética. Não, meu irmão. Eu tenho aqui, ó, esse livrinho aqui, entendeu? É um livro que deveria estar na Bíblia, citado na Bíblia, citado. Os discípulos citam esse livro, Pedro cita, Judas cita, tá? E nós deixamos de entender porque foi tirado de nós o direito de ter conhecimento. Mas Deus é tão bom que o livro caiu na mão daqueles que vão passar a grande tribulação, como está escrito no começo desse livro. Eu vou ler só o comecinho para você entender, para quem chegou depois, né? Palavras de bênção de Enoque, com os quais bendisse os escolhidos, justos, que estarão presentes no dia da tribulação, quando todos os maus e ímpios serão eliminados. Eu sou Enoque, homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, que teve a visão do Santíssimo nos céus, que os anjos me revelaram, e dele ouvi tudo, e entendi conforme via, não os acontecimentos dessa geração, da que ele estava, mas de uma geração distante que virá. Nós, essa geração distante é nós. Entenderam? Então, fica imaginando a tristeza do Senhor ao ver a sua criação, exatamente, os seres que ele criou. Ele não olhava mais para a terra. Aqui, se a gente continuar lendo, né? Aqui, vocês vão ver que ele manda limpar a terra para que ele possa voltar a olhar para a terra de novo. Entendeu? É muito interessante, por isso eu tô lendo. Eu vou continuar lendo amanhã com vocês, se vocês me permitirem, é claro, né? Para vocês terem, como é que diz? Vocês terem visão do que é o livro de Enoque, entendeu? Então eu vou continuar lendo amanhã, eu vou ler do capítulo 14 em diante, né? Eu vou ler pelo menos a primeira parte do livro de Enoque, depois quem quiser, aí compra o livro, ou se eu achar o meu PDF, eu coloco lá no grupo para todo mundo, tá bom? Irmãos, isso aqui é interessante nós vermos, porque
Você vê que desde o período pré-diluviano, Deus já avisa o fim. Desde o período pré-diluviano, as coisas já andavam mal. Por isso, Deus destruiu a terra com o dilúvio. Noé foi salvo, né? Como a igreja será salva nesse exato momento presente que nós estamos. O que nós temos que fazer? Colocar nossa vida diante da presença do Senhor. O que nós temos que fazer? Buscar a face de Deus em oração. O que nós temos que fazer? Nos apartar das coisas do mundo. O que é do mundo fica para lá. Nós temos uma alma para dar conta a Deus. Você não pertence a esse mundo. Você pertence a um Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra e que está vindo agora como julgador do mundo. Exatamente, Gênesis já fala daquele que pisaria a cabeça da serpente e venceria. Exatamente. Deus avisa o fim desde o princípio, né? E o livro de Enoque deixa claro isso. Deixa claro isso, né? Vamos orar então, agradecer a Deus por esses momentos, né? Do aprendizado dessa noite, né? Eu tô lendo praticamente, pouca explicação, porque o livro já fala por si próprio, né? O livro já fala por si próprio. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e misericordioso. O Senhor é um Deus que cuida do Teu povo, o Senhor é um Deus que olha por nós. O Senhor não se cansa de falar conosco, o Senhor não se cansa de estar conosco, o Senhor não se cansa de cuidar de nós. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nesse momento, abre o entendimento dos meus irmãos, para eles entenderem, não esse evangelho raso que é pregado por aí, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho que tem fundamento, o evangelho que tem raiz, o evangelho que machuca, mas cura a alma. É aquele evangelho que nos faz ser uma nova criatura. É esse que nós temos que aprender. É esse que nós temos que buscar. Ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser cada dia melhor do que fomos no dia anterior. Ajuda-nos, Senhor, está em Lucas 21:36, vigiando e orando em todo o tempo, para que sejamos achados por digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Hoje eu não vou ler todos os nomes aqui, porque eu estou com a minha boca meio estranha. Mas eu peço para ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as pessoas que estão nesse caderninho aqui. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe daquilo que cada um precisa. Tu sabes, Senhor, daquilo, Senhor, que cada um busca. Eu creio, Pai, que todos que estão aqui ouvindo essa live não iam parar para ouvir se não estivessem interessados em salvar suas vidas, como eu também estou interessado em salvar a minha vida. E eu venho aqui compartilhar aquilo que o Senhor me ensina. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, nos prepara para herdar a glória. Nos ajuda a entrar nos portões celestiais. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes contigo, para que nós possamos ser mais que vencedores em Ti, para que nós possamos, Senhor, juntos herdar a vida eterna. Pai, eu te agradeço por tudo, te peço força, te peço, Senhor, que o Senhor venha nos proteger nesses últimos dias que nós já estamos nele. Como o Rabino Shapira disse, nós já estamos às portas da volta de Jesus. Guarda-nos, Senhor, livra as nossas almas de pecar, livra as nossas almas do mal. Protege meus irmãos, protege as nossas vidas, limpa-nos, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, no nome de Teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que possa ter sido uma bênção para vocês, como é uma bênção para mim sempre reler o livro de Enoque. Para alguns é novidade, para outros já me ouviram lendo aqui, que eu já li acho que umas 2 vezes aqui com o pessoal, né?
Acho que é a terceira vez que eu estou lendo o livro de Enoque, se não me engano, é a terceira vez. Que o Senhor possa abençoar a todos. Tenham prazer em ler a palavra de Deus. Você precisa, eu preciso, ter prazer na leitura da palavra. Ter prazer em aprofundar na palavra, entendeu? Aprofundar, por quê? Porque é na palavra que nós temos vida eterna. É na palavra, é essa palavra que vai guardar você do mal. Essa palavra é o teu escudo para avançar rumo a Jerusalém celestial, junto a Canaã, né? Nós já estamos para atravessar o Jordão. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.